Boa tarde, pessoal. Boa tarde, agora eu ouço. Melhorou? Melhorou. Boa tarde, pessoal. Antes da gente começar a dar os próximos avisos e começar a palestra do Bruno, a Michele da Labtec, ela tem um recado para vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, é um prazer para a Labtec estar participando do Webinário Internacional de Ciências e Tecnologia em Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria. É uma honra ter tantos palestrantes, como também fazer parte de todo esse time, desse evento maravilhoso. Tá? É o nosso segundo ano juntos. É muito importante para a Labtec essa parceria. Eu queria falar um pouco sobre a Labtec. A Labtec é uma empresa que ela está no mercado há 18 anos. Tá? Agora, em setembro, a gente completa 18 anos. Nós estamos situados em Londrina, no norte do Paraná, e atendemos todo o Brasil. Mas com representantes, a gente está em todo o sul do país e também no estado do Mato Grosso e São Paulo. Tá? A Labtec, a ideia da Labtec é atender os clientes de uma forma padronizada, trazendo tecnologia, trazendo inovação. Então, a Labtec ela trabalha com métodos rápidos, tá? Para que traga mais segurança, mais praticidade e agilidade na indústria de alimentos. A gente trabalha com o distribuidor autorizado da 3M do Brasil, toda essa parte microbiológica de alimentos. A gente também trabalha com a parte de lácteos da Corbion, tá? Desde enzimas, fermentos, estabilizantes e coagulantes. E a Labtec também tem uma parceria bem legal com a Universidade Estadual de Londrina, a UEL, a qual um grupo da UEL desenvolveu um produto para fazer detecção de formol no leite, pela adulteração de formol no leite, e a Labtec ela patenteou. Então, hoje a Labtec ela é o único distribuidor desse produto em todo o território nacional. E, mais uma vez, é uma honra estar aqui. É uma honra saber que a gente pode contar com uma universidade tão grande, com vários projetos, uma equipe que nem vocês são, tá? Isso é muito importante, ver engajados, ver pessoas com vontade de fazer acontecer. O evento está sendo um sucesso desde o primeiro dia, tá? E agradecer a todo mundo que está participando também e falar muito obrigada. Sigam as nossas páginas na rede social, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, tem o LinkedIn, tá? E fiquem à vontade para entrar em contato com a Labtec, que nós estamos à disposição. Nós, da organização, nós agradecemos, Michele, a Labtec, por acreditar novamente nesse evento, né, que nós fomos parceiros no passado, e esse ano também a gente contou com o patrocínio da Labtec, então a gente queria deixar o nosso muito obrigado por acreditar no ICTA novamente neste ano. E ficamos à disposição, né? O próximo ano, uma próxima parceria, né? Sim, pode contar com a Labtec sempre, é muito importante. Tá bem, então. Muito obrigada, Michele, pelo teu recado e boa tarde. Boa tarde. Bom evento, pessoal. Obrigada. Tchau. Então, pessoal, seguindo os agradecimentos, eu queria novamente aqui deixar um agradecimento especial da organização para a nossa também parceira Atlas Assessoria Linguística. Para quem não conhece, a Atlas ela é uma empresa especializada em traduções e revisões de texto em inglês e em português. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a Atlas, você pode seguir ela no Instagram em @atlasassessoria ou também pelo e-mail atlastraduções.com.br. Eu passo a palavra para a Sara. Obrigada, Suslin. Queria dizer boa tarde. Infelizmente, nosso último dia hoje, mas vamos iniciar com uma palestra ótima, que é a do Bruno. Várias dúvidas, eu já tenho várias perguntas. Queria lembrar vocês também que essa palestra conta com um certificado, então vai ter lista de presença. Ao longo do evento, agora, da palestra do Bruno, nós vamos liberar essa lista de presença e vai ficar até o final da palestra do Bruno, tá bem, pessoal? Vai ser avisado aqui, tudo tranquilo. As perguntas vocês mandem no chat, aí nos comentários, que a gente faz ao final também, tá bem? Suzy? Obrigada, Sara. Então, eu vou adicionar aqui a transmissão o Bruno, que é o nosso palestrante, nosso primeiro palestrante de hoje.
Só um pouquinho, pessoal. Eu acho que o Bruno teve algum problema de conexão. Só um pouquinho. Falar um pouquinho da Atlas, pessoal. Ontem a gente fez o sorteio de um voucher de R$500 em tradução. A ganhadora, então, ela tem até hoje, né, Suzy, para entrar em contato. Foi a Elaine. Nós estamos esperando seu contato. Pode entrar com o nosso contato pelo Instagram mesmo, que é @WICTA, né, que é o Webinário Internacional de Ciência, Tecnologia em Alimentos. Sigam nós nas redes sociais também, no evento, a Atlas, a Labtec. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mail, tá bom? Para os organizadores, para a organização. Pessoal, o Bruno teve um probleminha na conexão, mas daqui a pouco ele já entra novamente, tá? Isso acontece quando a gente está ao vivo. Queria também lembrar vocês, pessoal, que já está disponível os pôsteres, né? É bem legal dar uma olhada, que tem vários trabalhos muito legais. Cara, maravilhosos. O Bruno. Agora o Bruno conseguiu entrar. Olá, Bruno. Olá, Suzy, tudo bem? Tudo bem, tivemos um probleminha, mas acontece, né, quando a gente está ao vivo. Sim, caiu minha conexão, mas consegui restabelecer aqui. Ah, que bom. Então, o Bruno, ele já é de casa, né? Como a gente já pode falar assim, o Bruno participou ano passado, né? Deu uma palestra também. E esse ano é a segunda palestra que ele está dando no ICTA, né? Então, ele já é um pouco de casa, já. Vocês já conhecem o Bruno. Mas, mesmo assim, né? Eu quero novamente agradecer o Bruno, né? Por ele compartilhar todos esses conhecimentos conosco, né? Todos os anos. E também agradecer a Labtec. Bom, eu vou falar um pouquinho do teu currículo, Bruno, antes da gente iniciar, tá? Ok. Então, o Bruno ele é formado em Engenharia de Alimentos pela Unopar, atua como assistente técnico da 3M Food Safety, com experiência em sistemas de segurança de alimentos e métodos analíticos em laboratório de microbiologia, métodos ISO ou testes rápidos. Possui conhecimento em produtos químicos de limpeza e sanitização nas indústrias de alimentos e bebidas e tratamento de água industrial. Então, Bruna, te deixo à vontade. Quando tu quiser iniciar essa palestra, eu vou ficar aqui e não vou nem piscar, porque eu sou suspeita, né? Porque é um assunto que eu tenho muito interesse. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Espero que sim. Então, estão conseguindo visualizar minha apresentação? Agora sim. Está em tela cheia, tudo certinho? Isso, está em tela cheia. Tá ok, então, gente. Vamos dar início no nosso bate-papo, vamos dizer assim. Uma boa tarde para todos vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam seguros, principalmente vacinados, né? É um prazer imenso ter essa oportunidade de estar falando com vocês, dividir um pouco da minha experiência profissional. Meu nome é Bruno, trabalho na Labtec. A Michele já adiantou uma apresentação da empresa, mas eu vou passar rapidinho. A Labtec está completando 18 anos esse ano. Nós atuamos basicamente no mercado de laboratório de alimentos e bebidas, tá? Possuímos uma estrutura para distribuição e uma equipe especializada para atender os clientes presencialmente. A Labtec atua nos estados do sul do país, de uma forma presencial, cada estado com seu consultor. E além dos 3 estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, também trabalhamos nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esses são os estados que contemplam cada consultor técnico para estar atendendo presencialmente, mas a nível nacional nós estamos fazendo o trabalho remoto, tá? Bom, a empresa, como toda empresa, nós temos hoje um crescimento determinado, que é crescer juntamente com os nossos clientes,
Isso traz o nosso conceito de uma parceria para que, se o nosso cliente ele vai crescer, nós vamos estar crescendo junto com eles. Nós temos um conceito de ter um trabalho diferenciado, um atendimento presencial. Então, apesar da pandemia ter nos ensinado muitas lições referente a distanciamento, contato com as pessoas, mas ainda a gente sente essa carência do mercado de ter alguém, um consultor próximo, para estar encostando a barriga na bancada e auxiliar nas metodologias que foram pertinentes, tá? Temos um compromisso sério em estar trabalhando com compliance, com seriedade, tratando as informações que foram confidenciais da mais forma segura possível, e contamos também com suporte técnico comercial. À esquerda temos os nossos parceiros comerciais, a 3M Food Safety, com a linha de segurança alimentar. Temos a Corbion, com enzimas, fermentos, coagulantes, ingredientes para fabricação de queijos, bebidas. Temos a parceria com a Casvi, uma fabricante de equipamentos, utensílios como ponteiras, meios de cultura, racks, enfim, ela tem uma gama muito grande no seu portfólio, é uma das parceiras da Labtech. A Merck também com a sua linha de meio de cultura, e a mais nova, recente parceria firmada pela Labtech é a Nor Pacific, com o produto Sanier. Para quem não conhece, o fumígeno, o Sanier, ele é um fumígeno utilizado para controle ambiental, é uma fumaça com propriedades para poder purificar o ar, tá? Contém na sua formulação ingredientes alimentícios mesmos, como especiarias, que vão ajudar na parte antimicrobiana e também na purificação do ar, tá? E por último, temos o Formal Free, uma parceria que a Labtech firmou com a Universidade Estadual de Londrina. É um kit rápido para detecção de formol para os laticínios no seu recebimento de leite. Isso pensando numa possível fraude. Então, aqui estão contemplados as parcerias da Labtech e deixo à disposição o meu contato, o contato da Labtech, caso vocês queiram tomar conhecimento de algum material. Bom, eu vou estar conversando com vocês hoje sobre a importância das análises microbiológicas nas indústrias de alimentos, mas antes de tratar desse assunto, eu gostaria de estar expondo o contexto de onde que a gente está inserido, tá? A indústria brasileira de alimentos e bebidas, ela processa 58% de tudo que é produzido no campo. Eu acho que vocês já ouviram a famosa frase, o agro é forte, o agro é tudo, né? Então, você imagina que 58% daquilo que é produzido na nossa agricultura, 58% é processado pela indústria de alimentos e bebidas. Nós temos hoje cadastrado 35 mil indústrias, desde as pequenas indústrias de agricultura familiar, as indústrias artesanais, como também as médias e as grandes indústrias. Todas elas geram em torno de 1,5 milhão de empregos e produzem mais de 250 milhões de toneladas de comida por ano. É comida para dar e vender, literalmente, né? A indústria brasileira de alimentos e bebidas corresponde a 58% de toda a nossa produção agropecuária produzida por essa indústria, tá? É a maior do Brasil em volume de produção. Então, nós temos indústria siderúrgica, metalúrgica, indústria têxtil, mas a indústria de bebidas e alimentos corresponde a 58% e é a maior em valor de produção. Nós carregamos um percentual de 64,4% na balança comercial, ou seja, de um total de 50 bilhões do saldo da balança comercial, 32,8% corresponde ao saldo da balança comercial do setor de alimentos e bebidas. Então, nós carregamos mais da metade desse faturamento. Fazendo uma comparação com o PIB brasileiro, nós temos aí uma parcela de 10%, é uma parcela considerável e muito significativa, dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e Banco Central.
e estima-se que o investimento gerou-se na casa dos 20 bilhões, contemplando investimentos no setor e também fusões e aquisições de empresas. Tá? O setor é a maior geradora de empregos, são 37,7 mil empresas do setor gerando empregos, tá? Gerando, em média, 1,68 milhões de postos de trabalho diretos e formais. Isso corresponde a 24% dos empregos da indústria de transformação brasileira. Então, vocês vejam o quanto é complexo, como é rentável o negócio de alimentos e bebidas, tá? E o Brasil, ele carrega alguns destaques. Ele é o primeiro produtor exportador mundial de suco de laranja, é um primeiro produtor e primeiro exportador mundial de açúcar, segundo produtor e primeiro exportador mundial de carne bovina, segundo produtor mundial e primeiro exportador de carne de aves, segundo exportador mundial de café solúvel, segundo produtor mundial de bombons e doces, terceiro produtor mundial e terceiro exportador de óleo de soja, e quarto produtor e quarto exportador mundial de carne suína. Tá? Com relação aos produtos, os alimentos industrializados, ele carrega o destaque de ser o segundo exportador em volume e quinto maior em valor. Na mesa do brasileiro consta vários produtos industrializados, e aqui está mais ou menos o levantamento da média que compõe o prato do brasileiro. Então, vai constar na nossa refeição uma média de 22% em carnes, aves, pescados e derivados, 17% no consumo de laticínios, 15,9% de cereais, chás e cafés, 9,2% derivados de trigo, macarrão, massas, 7,9% de óleos e gorduras, 6,4% de derivados de frutas e vegetais, 4,2% desidratados e supergelados, 2,6% de açúcar, tudo isso correspondendo a 85,3% na composição no prato da refeição do brasileiro. Tá? E não menosprezando a sobremesa, que também faz parte da nossa refeição, a gente vai ter ali uma porcentagem de chocolate, cacau e bala, com seus 3,7%, e os snacks, sorvetes, temperos e outros, com seus 9,2%. Então, vocês vejam que a maior parte dos produtos consumidos não só pelos brasileiros, mas pela maior parte da população, vem de produtos industrializados. O Brasil, como já mencionado, é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Ele exporta para mais de 190 países, e os seus principais mercados, 45% a Ásia, 16% países árabes e 13% União Europeia. Tá? Com relação ao comércio exterior, nós temos em exportações 38 bilhões, que corresponde a 18% de todas as exportações feitas pelo Brasil. Então, para você ver que nós carregamos esse mérito e carregamos esse reconhecimento mundial de ser o maior produtor de carnes, e isso é uma responsabilidade muito grande para o país. Tanto que várias ações, não somente dentro da indústria de alimentos, mas ações que refletem diretamente no comercial, como propagandas e marketings, são feitas nos países de fora para ressaltar a segurança dos nossos produtos. Tá? Então, eu retirei algumas manchetes do site da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, onde que eles fizeram um levantamento, e as exportações, tanto de carne de frango e carne suína, eles vêm crescendo mês a mês. E isso não é de ontem, não é do mês passado, nem do ano passado. Isso vem essa crescência que vem tendo é constante de longa data. Tá? Recentemente, vocês
viram que tivemos os Jogos Olímpicos lá no Japão, né? E estrategicamente a BPA também fez uma ação de marketing expondo a carne brasileira como a mais segura no mercado, a mais segura no mundo, né? O Japão, por coincidência, ele é o principal importador de carne de frango do Brasil e ele é o 10º principal importador de carne suína. Então, nós temos um olhar muito especial para esses países do continente asiático. Na Coreia do Sul também não é muito diferente. Exportadores promovem a maior ação de imagem já realizada na Coreia do Sul, onde que foram distribuídos várias telas. Aqui menciono 362 telas espalhadas pelas 17 mais movimentadas estações de metrô e terminais de ônibus, mencionando a carne de porco brasileira, ou seja, enfatizando que nós entregamos para esses países a melhor qualidade possível. Nós recebemos constantemente missões desses países, que são nada mais, nada menos que auditorias, habilitando determinadas plantas frigoríficas para estarem enviando produto para esses países. Então, eles fazem questão de ir até a planta, ver como é que está funcionando toda a parte de gestão da qualidade, e assim, uma vez que estiver dentro dos seus critérios, eles habilitam a planta para estar exportando para os países deles. E aí eu faço a pergunta, por que as indústrias fazem análise microbiológica? Então vamos por um primeiro ponto. O primeiro ponto é obter informações sobre as condições higiênicas e sanitárias durante os processos de fabricação, armazenamento e distribuição. Então, se você tem hoje uma planta industrial onde é processado um alimento, você precisa ter o conhecimento de todos os pontos que vão te causar o problema, aqueles pontos considerados como os críticos e que merecem um olhar especial no controle, a ponto de você dominar esses pontos e saber que não está a luz da fábrica que tem um ponto morto, se é um piso irregular, enfim, precisa ter todo esse conhecimento. Determinar o produto guardar para que seja feita a análise pode a segurança dos alimentos. Não. Eu preciso verificar todos os periféricos, todos esses. Então, se é uma carne, por exemplo, que teve contaminação, uma luva, tudo isso precisa ser todos os levados para o teu produto precisam ser controlados. Atendimento a legislações específicas como a RDC 331 e a IN 60, padrões de identidade e qualidade. Para quem... Bruno, Desculpa, Suzy. Travou um pouco o teu áudio quando tu estava ali falando em determinar o shelf life. Começou a travar. Certo. Tá? Não sei se eu vou retomar, então. Retomar um pouco, tá? Muito obrigada, desculpa. Claro, não, sem problemas. Com relação a determinar o shelf life, toda empresa tem o hábito de fazer uma contraprova do lote produzido e fazer uma análise microbiológica do último dia do shelf life para garantir que o prazo estipulado está seguro para o consumo, tá?
Então, essas análises são frequentes para eu verificar a integridade do produto e, além disso, também avaliar as condições de armazenamento do meu ponto de distribuição. Então, quando a gente fala de produtos perecíveis, como um leite, barriga mole, por exemplo, o laticínio ele precisa ter uma contraprova do teu lote produzido, porque ele depende das condições de refrigeração do ponto de distribuição. Então, se um consumidor ele vai lá no mercado e consome e pega um leite coalhado e ele está dentro da validade, o laboratório precisa ter condições de reproduzir a análise desse mesmo lote e informar o cliente que a tua contraprova armazenada dentro das condições ideais estava ou não conforme a situação apresentada, tá? A seguir eu comentei sobre levantar todos os perigos relacionados à segurança dos alimentos. Uma análise de produto final não é suficiente para garantir que o produto ele está seguro. Quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade, para quem participou da minha palestra na segunda-feira, foi apontado várias normas de certificação e todas elas têm um conceito básico que é o controle e monitoramento de superfícies. Então, quando a gente fala num produto seguro, além de eu visualizar somente a integridade desse produto, eu avalio todos os utensílios, materiais que estavam em contato com ele. Então, eu me refiro, por exemplo, numa carne, onde ela foi processada e teve contato com uma faca, ela teve contato com uma bandeja, teve contato com uma luva, uma lira. Então, todos esses utensílios e superfícies, eles precisam ser monitorados para que não seja uma fonte de contaminação cruzada, tá? O outro critério é atendimento à legislação específica, como a RDC 331 e N60, e os padrões de identidade e qualidade. No Brasil, a parte de qualidade de alimentos no âmbito da saúde, ela é regida pela RDC 331, a resolução do colegiado, e a instrução normativa número 60, ambos da Agência Nacional da Vigilância de Saúde, Vigilância Sanitária, né? Todos sob o escopo do Ministério da Saúde. E nesses documentos, eles são discriminados os micro-organismos a serem monitorados, a serem controlados, de acordo com a sua categoria de alimentos. E ali é estipulado os seus limites máximos, os limites aceitáveis para cada categoria de alimento, ou eles podem ser produtos industrializados, como também podem ser produtos prontos para consumo, tá? Outro critério da necessidade de uma análise, ou a importância de uma análise microbiológica, é com relação à eficiência, rendimento e capacidade produtiva. Então, basicamente, nós estamos nos resumindo até agora de bactérias deteriorantes que possam causar algum prejuízo no sentido de alteração das características do produto. Existe um outro lado da moeda que a biotecnologia nos apresentou, que foi as bactérias benéficas para o processo tecnológico. Então, nós temos hoje, eu vou comentar futuramente, mais para frente, mas nós temos hoje alguns produtos que eles dependem basicamente de um processo de fermentação, ou seja, eu necessito que haja esse processo químico para que eu tenha um produto final. Então, essas bactérias desejadas, elas vão me entregar eficiência, vão me entregar rendimento e capacidade produtiva. E um grande principal motivo para ser feita análise microbiológica é garantir o protecionismo à marca comercial. Nós sabemos hoje que toda indústria tem o seu produto, tem a sua marca comercial, e que é necessário a gente fazer uma análise microbiológica para que eu possa garantir que a flora microbiana não esteja contemplada de bactérias deteriorantes ou patógenos. E para eu fazer essas análises microbiológicas, eu tenho a opção de trabalhar com o método tradicional, o método ISO, ensinado pela literatura, como também eu tenho métodos rápidos, que eles são certificados por vários órgãos, e que me traz uma liberação mais rápida dessas análises.
eu vou estar apresentando aqui algumas vantagens de vocês terem essa liberação microbiológica mais rápida. O primeiro ponto é possibilitar mais tempo disponível nos pontos de venda. Então, aquela indústria que produz um lote e que você faz uma análise microbiológica e consegue liberar de uma forma mais rápida esses resultados, isso faz com que o produto do lote produzido ele esteja disponível mais tempo nos pontos de venda. A outra vantagem diminui os custos com armazenamento até a liberação do lote produzido. Para quem é da área microbiológica, sabe o quanto é demorado, por exemplo, uma análise de patógeno como salmonela. Vamos resumir em 10 dias. Então, você vai produzir hoje e depois de 10 dias você vai ter o resultado e ali você poderia comercializar o teu produto. Uma vez que eu consigo ter uma metodologia que me entrega essa resposta em 24 horas, o que acontece? Eu ganho 9 dias nesse processo que eu já vou conseguir liberar mais rápido para o meu ponto de venda. Isso faz com que eu não tenha esse custo de armazenamento, tá? A gente sabe que dependendo dos tipos de produtos que requer a refrigeração, a cadeia do frio, também chamada de cold chain, ela é muito cara, ela é muito complexa. É necessário vários controles de vários equipamentos, é necessário tratamento da água para o bom funcionamento desses equipamentos, manter a estabilidade térmica, a estabilidade do isolamento térmico. Então, quando a gente fala de um produto refrigerado, principalmente, é um custo muito grande eu ter esse produto armazenado na minha indústria. Por isso que se eu conseguir liberar mais rápido, é uma preocupação a menos que eu vou ter dentro da minha indústria. A outra vantagem para uma liberação rápida de uma análise microbiológica é um monitoramento mais efetivo no controle ambiental de superfícies e objetos de manipulação. Então, por exemplo, se eu faço uma análise de salmonela, ou de repente eu faço uma análise de aeróbios, onde seria para liberar uma planta para ser produzida, eu preciso ter uma resposta mais rápida possível, porque a indústria não consegue aguardar todo esse tempo da resposta. A produção já vai acontecer antes de eu ter essas respostas. É claro que eu trabalho conhecendo o meu risco. Eu estou trabalhando com risco de estar processando algum tipo de problema. Porém, a fábrica não consegue aguardar os 10 dias para uma salmonela ou 48 horas para aeróbios e, a partir dali, eu conseguir produzir. Então, quanto menor o tempo eu conseguir entregar para essas respostas de liberação de planta, liberação de superfície, controle ambiental, a minha ação corretiva acaba se tornando muito mais rápida. Vamos supor que eu tenho um biofilme em um determinado ponto. Para que eu possa tomar a minha ação corretiva com concentração de produto químico, especificar qual sanitizante ideal, quanto tempo eu deixo em contato, para tudo isso, eu preciso ter uma resposta rápida nas minhas análises, porque senão o problema ele tende a ser acumulado. Então, as minhas ações corretivas se tornam mais efetivas também, uma vez que eu tenho esse curto espaço de tempo. E uma outra vantagem, menor chance de recall, porque a carne fraca veio para nos ensinar e mostrar o que aconteceu. Muitos frigoríficos enviavam por container as suas carnes para os outros países, né? Ainda estava nesse processo de análise, a análise estava sendo feita, até o container chegar no porto, ele já tinha esse laudo elaborado, e a partir dali ele poderia despachar com segurança para o país cliente, tá? Mas o que acontece? Se eu tiver uma resposta rápida às minhas análises, num processo de recall, essa perda, ou essa trajetória até o porto já não vai existir, porque é mais fácil o caminhoneiro ele aguardar a liberação definitiva, ou seja,
a elaboração do laudo do laboratório, né? Para depois ele sair com certeza de viagem, ele ter a certeza que esse material não vai ser voltado por alguma hipótese. Então, a gente diminui também a chance de recall nesse sentido. E uma grande vantagem da liberação mais rápida é menos espaço físico. A gente sabe que o espaço físico é um grande desafio para todas as indústrias, não tem nenhuma indústria que não almeja o crescimento, e o crescimento está ligado diretamente ao espaço físico. Então, ou vai aumentar um portfólio de um produto, ou vai aumentar a capacidade produtiva, isso requer espaço. Então, quanto mais produz, mais produto estocado, é mais matéria-prima para se estocar. Então, tudo isso vai demandando espaço físico. Uma vez que eu consigo processar e liberar mais rápido, eu também tenho esse espaço à disposição para novos produtos. Então, o controle de qualidade dentro de uma indústria, ele precisa fazer análise dos produtos que estão sendo produzidos, mas também da superfície que faz o contato direto, também chamado de zona 1, daquilo que entra em contato direto com o teu produto. Então, aqui na foto está exemplificando um processo de higienização, ou pode ser também de sanitização, mas é um processo onde que está sendo, a produção está pausada, não tem nenhum produto sendo processado nesse momento, é o horário de ser feita a higienização, e toda superfície que faz contato com o produto, ou o equipamento que não tenha um designer de forma que possa trazer mais segurança, ou seja, tenha cantos mortos, pontos mortos, e isso venha a ser um foco de instalação do biofilme, precisa ser de conhecimento do controle de qualidade. Por isso que é muito comum a aplicação de suaves, esponjas. Nós temos hoje até esponjas e suaves com um caldo um pouco mais diferenciado, não é somente uma água peptonada. Existe hoje caldos neutralizantes de sanitizante para evitar um falso negativo, tá? Então, é preciso ter o controle da superfície e de todos os materiais que fazem contato direto com os produtos. Bom, vocês podem verificar essa foto, ele é um ralo, tá? Aparentemente aparece que está muito bem limpo, dá até para ver o reflexo das lâmpadas, e numa visão bem superficial, pode ser considerado como limpo. Mas o que acontece? Alguns tipos de ralos, eles não têm um desenho sanitário ideal para que possa evitar de ser um foco de contaminação. Então, a gente fez uma abertura desse ralo e você pode ver o tanto de material orgânico que está presente ali. Se eu fizer uma análise de suave ou de esponja, tenho certeza que isso vai dar incontável para coliformes, vai dar para aeróbios, porque o cheiro já é um grande indicador de putrefação, de matéria orgânica que está sendo deteriorada. Então, visualmente, pode ser que um determinado ponto passe como limpo, passe como aprovado, ou que ele está apto para ter contato com o alimento, mas nós estamos falando de microbiologia, ou seja, micro-organismos que eles não estão visíveis ao nosso olho humano. A gente precisa ter um equipamento eletrônico, um microscópio, para poder enxergar eles de uma forma, identificá-los, né? Então, é muito complexo quando a gente fala em controle e monitoramento de ambientes. A gente precisa ser curioso, levantar ralo, ver se tem água parada, tomar uma ação efetiva nesses pontos, porque pode ser um foco de contaminação cruzada. Uma pessoa vai pisar nesse local, vai se deslocar para outro setor e vai estar levando esse contaminante para um outro setor. Um outro exemplo, nós temos aqui uma figura demonstrada de um luminômetro. O luminômetro, ele é um verificador de higienização. Então, para as indústrias que queiram habilitar sua planta ou que queiram liberar a sua planta industrial para
para ser processado o alimento, pode ser utilizado esse equipamento para poder verificar não somente bactérias, mas também resíduo de produto. Ou seja, são 2 cenários que caracterizam uma higienização deficiente. Se eu não tenho uma higienização muito bem robusta, eu posso ter resíduo do meu produto, resíduo da minha produção, como também posso ter bactérias que já se instalaram lá, e aí já é um caso um pouco mais agravante, tá? Então, nesse caso, nesse exemplo, foi feito um swab de um equipamento que não foi feita a higienização. Eu tive ali um número de 53.775 RLU, que significa unidade relativa de luz. Isso me caracteriza um equipamento que não passou por uma higienização pelo elevado número que apresentou ali na tela. Então, o que acontece? A higienização é feita, respeitando concentração de uso, respeitando o tempo de ação, respeitando a superfície do equipamento. Então, se ele é um equipamento de inox, ele é um pouco mais resistente à agressividade de químico. Se for um equipamento já de ferro galvanizado, de alumínio, ele já pode ser mais suscetível à corrosão, dependendo do produto químico ser utilizado. Então, o controle de qualidade precisa fazer essas avaliações da ação corretiva que vai ser feito, ou até preventivo, tá? E depois que é feito o processo de higienização, a gente entra com um swab de ATP para que, de uma forma segura, eu possa terminar o meu processo com a sanitização. Ou seja, eu só vou gastar o meu sanitizante em local previamente limpo. Não adiantaria nada eu gastar o meu sanitizante em local que estava contaminado ou que ele estava com resíduo de produto. Tá? Então, esse equipamento, essa tecnologia vem para poder otimizar o teu processo e você não ter desperdício em situações onde a higienização foi deficiente. Tá? E aí, numa próxima verificação, a gente diminuiu de 53.000 RLU para 6.858. Pode ser um número satisfatório? Se a indústria achar que isso é satisfatório, pode ser já dado início numa nova produção. Se ela acha que esse número pode ser melhorado ainda, pode ser reduzido, uma nova ação corretiva pode ser feita. Um enxágue com água quente, redobrar a concentração do produto, enfim. Isso é uma decisão tomada pelo controle de qualidade. Então, o controle de qualidade é basicamente, de uma forma bem simplificada, como se fosse esse belo cachorro se equilibrando em 4 pilares. A gente precisa ter um apoio muito grande da produção e um comprometimento do pessoal que compõe a produção. E precisamos também contemplar as auditorias não anunciadas, as auditorias de surpresa. Precisamos, para estabelecimentos que trabalham com produtos de origem animal, é comum ter um serviço de inspeção instalado nas indústrias. Então, o fiscal do CIF, ele está lá para prontamente fazer as devidas correções ou observações daquilo que precisa ser feito de acordo com a legislação, né? E também o controle de qualidade, ele precisa se atualizar daquilo que está sendo colocado de novo, né? Por exemplo, a RDC 331 e N60, ela está em vigor desde dezembro do ano passado e ela veio substituindo a RDC 12. Então, todas essas atualizações precisam ser de conhecimento do controle de qualidade. Então, veja que se um desses 4 pilares não fizer a sua parte ou não apoiar o controle de qualidade, o cachorro fica manco. Ele não consegue ter uma estabilidade se não tiver esses 4 pilares muito bem determinados. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, foi colocado 5 benefícios para a segurança dos alimentos. Primeiro seria afastar doenças transmitidas por alimentos. Segundo, sustenta a vida e permite dietas saudáveis. 3,
ajuda a produzir e preparar alimentos com segurança. Quarto, facilita o comércio e o acesso a novos mercados. E 5, reduz a perda e o desperdício de alimentos. Tá? Esses são os 5 benefícios para a implantação de uma segurança dos alimentos. E o controle de qualidade de todas as indústrias, juntamente com as análises bioquímicas e as análises microbiológicas, de uma forma geral, eles trabalham para uma manutenção e melhoria da qualidade dos alimentos, tá? Mantendo o controle da matéria-prima, o armazenamento dessas matérias-primas, como os alimentos são processados, embalagens, os pontos de distribuição, ou seja, o controle de qualidade precisa ter o conhecimento de toda a cadeia produtiva, né? Então, existe hoje uma expressão muito dita por todos, por profissionais da área, que é do garfo à fazenda, né? Ou seja, eu fazer o controle da minha cadeia produtiva desde a minha fazenda até o consumidor final. E a OMS, desde 2015, ela considera a segurança alimentar como um dos grandes problemas da saúde pública. Por quê? A gente sabe que uma contaminação microbiológica vai gerar vários prejuízos por uma indústria. Esse prejuízo não somente financeiro, mas prejuízo social, com a imagem e reputação construída por essa empresa. Então, uma contaminação microbiológica vai trazer prejuízos imensuráveis. Uma indústria é capaz de pagar uma pessoa que foi lesada, ela pode, me fugiu o termo, mas pode arcar com as consequências financeiras de um problema, de uma contaminação, por exemplo, porém é imensurável a rejeição da marca, né? Eu acho que é um desgosto ou não é desejado por nenhum fabricante de alimento se deparar na gôndola do supermercado e o cliente orientar um amigo, orientar o teu amigo em não adquirir um determinado produto porque ele teve um problema com ele, né? Então, o grande prejuízo não é nem financeiro, mas sim social, tá? E a gente vê, assim, que os surtos alimentares, eles vêm crescendo ano a ano, e aqui, através do Ministério da Saúde, a gente consegue determinar a origem desses surtos alimentares, tá? Aqui está basicamente os tipos de produtos ou as categorias de alimentos que apresentaram maior surto alimentar. Então, começando com alimentos mistos, águas, múltiplos alimentos, e a seguir leite e derivados. O leite e derivados, gente, eles são altamente ricos em nutrição. Eles possuem propriedades nutricionais que, se para nós é bom, para o micro-organismo também é bom. Eles também vão consumir desse substrato. Então, por ser um produto vivo e altamente deteriorável, ele está suscetível a um surto alimentar. Aí, logo em seguida, temos ovos, carne bovina, doces, enfim, temos aí uma categoria bem imensa de alimentos que causaram surtos alimentares. E o que acontece? A maior parte desses surtos ou doenças transmitidas por alimentos vem acontecendo principalmente por 2 fatores. Um, porque a população do mundo tem aumentado consideravelmente, e outro, pela necessidade de entregar produto seguro. Então, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha essa preocupação e essa responsabilidade em entregar um produto seguro. Hoje, é muito comum nós rejeitarmos um lote produzido pensando na prevenção e não estar levando esse problema para o consumidor.
tá? Aqui está colocado os principais sintomas e os micro-organismos envolvidos para cada doença transmitida por alimentos. Nós temos alguns DTAs de caráter por infecção, tá? O que seria uma infecção? São doenças que resultam da ingestão de alimento que contém esses micro-organismos prejudiciais. Por exemplo, uma salmonelose é uma infecção. Quais são os sintomas? Diarreias frequentes, mas não volumosas, contendo sangue e pus, dores abdominais intensas, febre, desidratação leve, sugerindo infecção do intestino grosso por bactérias invasivas. Tá? Pode também ter toxinfecção. Desculpa, acabei apertando aqui sem querer. A toxinfecção é a ingestão de alimentos que vai apresentar, que vai conter esses micro-organismos e eles vão liberar as substâncias tóxicas dentro do organismo, tá? Que é, por exemplo, do caso do botulismo. Então, essas toxinfecção, desculpa, é a cólera. Então, a toxinfecção é nada mais que você ingerir o alimento que vai conter um micro-organismo e ele vai liberar a substância tóxica dentro do teu organismo. Já a intoxicação é o ato de ingerir a própria toxina produzida pelo micro-organismo. Tá? Então, aí a gente fala, por exemplo, num botulismo, numa intoxicação estafilocócica. É por isso que agora a RDC 331 e a IN 60 menciona no monitoramento de toxina estafilocócica. Porque não é a bactéria em si ou o estafilococcus que vai me causar o problema. É a sua toxina produzida. Por isso que o controle está sendo feito a partir da causa do problema, que é a própria toxina. E você sabia que praticamente todo alimento que consumimos passa por algum tipo de processamento? Muitos foram criados pela humanidade há milhares ou centenas de anos. A produção em grande escala teve início somente a partir do século XVIII e ampliou a distribuição de alimentos que já faziam parte dos nossos hábitos alimentares. Então, nós temos o pão, frutas secas, azeite de oliva, o macarrão, conservas, queijo, o chocolate, bacon, carnes salgadas e curadas, o açúcar, todos eles há milhares de anos antes de Cristo. De alguma forma, foi utilizado algum processo tecnológico ou um processo químico, aliás, para poder manter a conservação desses produtos. Tá? Até então, eu tenho comentado sobre bactérias deteriorantes. Mas o que acontece? Para uma tecnologia e fabricação de pães, nós dependemos totalmente do processo de fermentação. Ela é uma fase importantíssima na produção do pão, tá? Que vai possibilitar essa massa crescer. É utilizado leveduras, tá? Como agente de fermentação, e aí essas leveduras vão consumir o açúcar do amido, da farinha, e vai produzir o álcool etílico e o dióxido de carbono. É o dióxido de carbono que vai dar esse volume, que vai dar esse crescimento da massa. Então, se eu não tiver um controle microbiológico também dessas leveduras que estão me ajudando na fermentação, eu posso ter uma competição de bactérias e eu não ter o resultado desejado. Eu não vou ter a produção que eu queria, eu não vou ter o volume, a quantidade que eu queria, muito menos a forma como eu desejaria, né? Então, é muito importante eu saber que eu estou trabalhando com micro-organismos que vão me ajudar no meu processo e eu vou evitar que tenha concorrentes entre eles para que não me atrapalhem no meu processo tecnológico, tá? Também temos a fabricação de cervejas e vinhos que estão diretamente ligados com a fermentação alcoólica. Muitas vezes são utilizados Saccharomyces cerevisiae ou Varo. Enfim, a biotecnologia conseguiu fazer com que uma Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, tenha uma característica de alta fermentação e uma outra levedura possa ter uma baixa fermentação. Ou seja, sempre pensando na característica do produto final.
se eu quero um produto mais adoçado, se eu quero um produto um pouco mais de teor alcoólico, tá? Tudo isso dependendo das leveduras que vão fazer o processo de fermentação. Com a fabricação de queijos é a mesma coisa. O fermento lácteo, ele tem a função de dar o sabor, dar o aroma e dar a textura para o queijo. Ele vai dar todas essas características organolépticas. E vai existir diversas culturas, diversas misturas de bactérias para você fazer determinado tipo de queijo. Essas olhaduras que a gente vê nos queijos mais bonitos, as olhaduras perfeitas, elas são de bactérias benéficas, são bactérias probióticas que vão causar essas olhaduras. Porém, sabemos também que a fermentação vai acontecer por um coliforme também, que vai trazer um estufamento, que vai trazer uma característica indesejável. Então, se eu não tiver também um controle muito bem dessa microbiota, eu posso estar ali cultivando um coliforme e eu ser ali um reator para promover a multiplicação desse meu problema. Por isso que eu preciso cercar de que não tenho nenhuma contaminação cruzada. Tá? A parte de etanol e açúcar, eles também são obtidos a partir de uma fermentação alcoólica. Tá? Não sei se alguém tem experiência com usinas, mas eu tenho poucos clientes que eu acabo conversando com eles sobre os processos tecnológicos e acredito que o processo se resume na moagem da cana-de-açúcar, onde o caldo ele vai ser direcionado para um tratamento térmico, ou seja, esse caldo ele precisa ter a menor contaminação possível, remoção de impurezas, remoção de micro-organismos indesejáveis, e daí lá na destilaria esse material, que é chamado de mosto, ele vai sofrer a adição das leveduras. E aí a levedura vai fazer o quê? Vai fazer a fermentação para você conseguir depois ter o açúcar e ter também o álcool. Tá? Então, é mais um exemplo do emprego de uma levedura para que eu possa ter o meu processo tecnológico. E trazendo já para um produto mais inovador, eu acho que todo mundo já ouviu falar nesses produtos chamado kombucha. É nada mais que uma bebida chinesa à base de chá, açúcar e uma cultura viva. Essa cultura viva é chamada de SCOBY. SCOBY é S-O-O-B-Y. Significa Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ou seja, uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Isso vai fazer com que o produto tenha uma característica probiótica, ou seja, bactérias benéficas vão se multiplicar através da fermentação dessas bactérias, elas vão se multiplicar internamente e você vai ter uma população de probióticos para caracterizar como um produto funcional. Tá? Ou seja, se eu também tiver uma flora contaminante no meu processo tecnológico, eu não vou ter a bebida com o gosto desejado, com o sabor que eu queria e com todas as características organolépticas. Outro produto muito consumido ou que está em auge são os kéfirs. Não sei se é assim que pronuncia, mas esse é o termo que caracteriza a própria colônia formada por micro-organismos. São leveduras e bactérias que fazem o consumo da lactose. Esse é um produto resultado da fermentação do leite, né? E ele lembra muito uma coalhada. Ele é como se fosse uma massa mesmo de um queijo, tá? Considerado um alimento altamente nutritivo. Então, são bactérias responsáveis para fazer todo o consumo do açúcar, do leite, e transformar nessa massa, nessa coalhada. Então, o controle de qualidade, ele está sempre dentro do seu âmbito dentro da indústria, na área produtiva, porém precisa ser tomados alguns cuidados, né? Essa foto aqui exemplifica uma situação indesejada
principalmente agora nesses momentos de pandemia, é o uso da máscara posicionada embaixo do queixo ou embaixo da maxilar. Ou seja, se existe uma máscara para ser usada, principalmente dentro da indústria de alimentos, é justamente para prevenir a contaminação física de pelos, que um pelo da barba, do bigode pode ir para o seu produto final, né? E sem falar também de secreções, um espirro, uma tosse, que você vai estar levando partículas, secreções para a tua área de produção. Um grande detalhe é uso de luvas, isso é indispensável para que vocês garantem a integridade do teu produto e não seja um veículo de contaminação cruzada, tá? Hoje o uso de laptops, celulares em alguns locais estão restritos, tanto por uma questão de segurança, de não estar levando um corpo estranho para dentro da indústria, como também por uma questão de confidencialidade da sua estrutura e do seu processo tecnológico. Né? Por isso que muitas empresas proíbem tirar fotos ou registrar a parte interna da fábrica. Tá? Então, para as mulheres que trabalham dentro da indústria de alimentos e principalmente estão ligadas na área produtiva, entendemos que a vida de segunda a sexta-feira é um terror, aonde que as unhas devem ser aparadas, os esmaltes devem ser retirados. Eu sei que é um trabalho que foi feito ali para o final de semana, uma preparação para o final de semana, mas o final de semana acaba no domingo. As empresas que trabalham que não tem expediente no final de semana, as pessoas podem usufruir dessas datas para poder ficar sem lavar as mãos, sem tomar banho, o que quiser. Mas de segunda a sexta-feira, que é os dias de expediente dentro da indústria, é necessário a gente ter esses comportamentos, tá? Porque dentro da nossa microbiota, eu tenho micro-organismos, como estafilococos, né? E que eles vão estar indo para o meu produto. Por isso que a lavagem das mãos e o monitoramento por suave de mãos é feito com frequência para saber se essa lavagem ela é feita de tempos em tempos. Não é porque a pessoa entrou uma vez dentro da fábrica, passou na barreira sanitária, que até o final do expediente a mão dela vai estar limpa. Existem pontos de água dentro da área produtiva justamente para ter essa frequência de lavagem das mãos. Então, o controle microbiológico vai ser feito em qualquer indústria, justamente como controle e prevenção no monitoramento ambiental. A parte de higienização das mãos, sempre que for aos banheiros, toalete, é muito importante tomar o cuidado com a parte de limpeza, secagem das mãos e o contato direto com utensílios ou portas, maçanetas, porque nós estamos muito ligados no dia a dia. É muito comum a gente não perceber que algumas ações que a gente faz no subconsciente são comprometedoras, né? Como aqui no exemplo que eu coloquei, a pessoa vai no mictório, ele lava a mão, faz o uso do secador, que ao meu modo de ver não é muito seguro trabalhar com esse processo de secagem das mãos. Eu ainda prefiro papel toalha, né? E o que acontece? Para ele sair do banheiro, ele vai ter que fazer o contato na maçaneta. E ali várias pessoas fizeram contato por ali. E pode ser um grande foco de contaminação cruzada. Por isso que algumas ações que a gente faz no subconsciente acabam se passando despercebidos. É muito importante a gente ter essa percepção e esse autocontrole nosso para que não se torne um vício. Um outro exemplo é esse funcionário, por exemplo, esse profissional, onde ele diz como se atreve a dizer que tem cabelo na sopa se eu sou careca. Quem disse que cabelo só vai ter na cabeça?
ele não está usando uma máscara, ele não está usando uma camisa ou um mangote para cobrir as axilas, você está entendendo? Então, tudo isso é necessário fazer o controle microbiológico, tanto em superfícies, utensílios, mãos de funcionários. É muito comum, eu já vi fazer swab de bigode e barba, as pessoas que às vezes têm essa barba ou os bigodes há longo tempo e não tem, e tem um certo receio de tirar, é comum fazer o swab, já que ele não opta por não tirar esses pelos, né? Então, o controle precisa ser feito, tá? E aí, assim, é claro que todo esse monitoramento, todo esse trabalho vai gerar um custo, eu tenho que comprar material, vai ter tempo, mas aí eu faço essa pergunta: quanto vale sua marca? Não é à toa que existem hoje N empresas seguradoras de vida, seguro de carro, porque todo mundo pensa numa prevenção, né? Digamos que aconteça um acidente, se meu carro não está no seguro, quais são as consequências? Nossa, eu vou ter que comprar um novo carro, vou ter que consertar o outro. E se eu não faço um controle microbiológico, se eu não tenho uma cultura implantada dentro da minha indústria, se eu não tenho um programa de autocontrole muito bem robusto e implantado, como que vai ficar a minha marca? Nós temos situações, nós temos exemplos, não cabe a mim estar citando nomes, mas várias marcas comerciais tiveram problemas relacionados à qualidade e que até hoje é difícil de você ver uma aceitação por parte do consumidor. É muito comum o cliente relembrar daquilo que aconteceu no passado, né? Eu digo sempre para os meus clientes, o consumidor, ele vai lembrar daquilo que é negativo, daquilo que teve problema. Ele dificilmente vai ressaltar ou ele vai fazer propaganda de uma determinada marca sem ter nenhuma vantagem quanto a isso. Ele só vai fazer propaganda se ele for um influenciador. Agora, para poder comunicar ao vizinho, comunicar à família que tal marca que ele comprou, ele encontrou um rato, que ele encontrou um pedaço de um papelão, isso é muito fácil, porque as pessoas hoje, nós temos um acessório que é o celular. O celular nos permite bater uma foto e imediatamente, em poucos minutos, eu viralizar essa foto para o mundo inteiro. Isso é uma preocupação muito grande para as indústrias, a ponto de que, será que o meu consumidor ele vai identificar um problema e vai fazer isso ser de conhecimento de outras pessoas? Por isso que o controle de qualidade vai sempre trabalhar na prevenção. Eu vou antecipar esses problemas, eu preciso identificá-los aqui comigo, do que o meu consumidor, do que o meu cliente identificar esses problemas. Tá? Então fica essa reflexão de quanto vale a sua marca, quanto tempo vocês gastaram para construir essa marca consolidada, essa hegemonia e essa preferência que teus clientes têm pela sua marca. Um simples deslize pode fazer com que você perca todo esse privilégio. Tá? Então, eu encerro a palestra com essa reflexão. Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade que houver. E conte conosco. A Labtec está aqui para te ajudar. Ótima palestra, Bruno. Várias perguntas interessantes. Ai, adorei. Os meios de culturas e testes bioquímicos que são usados na microbiologia do laboratório clínico
são os mesmos utilizados na microbiologia dos alimentos? A grande maioria não. Nós temos sim alguns meios de culturas que eles são compartilhados tanto na área clínica quanto na área de alimentos, mas eu digo que a maioria tem os seus meios específicos. Tá? Para determinar o shelf life, a análise do último dia de validade proposto é suficiente para definir a sua segurança? Ou no desenvolvimento desse produto deve ser monitorado outros momentos? Você deve monitorar os outros, tudo que tiver relacionado ao seu produto. Somente fazer uma análise do produto final não é uma garantia. Se o produto estiver ok, ele estiver dentro dos padrões, tudo bem. Agora, você já pensou numa hipótese onde o produto ele não está de acordo com os padrões de qualidade? Aí você vai fazer toda uma investigação no teu processo e aí você vai começar do zero o processo de monitoramento ambiental, porque você sabe que o teu produto final já está comprometido. Então, nesse quesito, o trabalho vai ser mais dobrado, porque se até então não é uma prática comum fazer o monitoramento ambiental, a partir do momento que o problema foi diagnosticado, essa ação vai ter que ser tomada. Então, é mais fácil a gente já introduzir esse processo como hábito, que os impactos vão ser menores. As vantagens do uso de placas PET-film são maiores que o custo no caso de grande número de análises duplicata e triplicata? Bom, o PetriFilm, ele vem no conceito de entregar as respostas mais rápidas que o método tradicional, tá? Ele dispensa uma expertise da analista em estar preparando essas placas e principalmente fazer o uso dessas placas. Quando a gente fala, por exemplo, numa análise complexa como salmonela, que existem várias etapas, eu preciso ter um olho clínico e saber identificar o que pode ser, o que não pode ser uma bactéria naquele meio específico, naquele caldo específico, e dali eu ainda submetê-lo a outras provas e dar continuidade. Então, você veja que o PetriFilm, além de simplificar o método, ele traz a resposta mais rápida, ele não precisa gastar tempo na autoclavagem de material, registro desses materiais que ficaram produzidos. Então, sim, por uma questão de obviedade, ele vai ser mais caro. Porém, se a gente fizer uma avaliação superficial, ou seja, contemplando o departamento de marketing, departamento comercial, o gerente da indústria, toda a cadeia tende a ganhar com essa liberação mais rápida. Uma visão pontual no laboratório, a gente não faz mágica. É claro que o PetriFilm sempre vai ser mais caro. Mas é como eu comentei, numa análise de salmonela aguardar 10 dias, será que o gerente de uma indústria gostaria de ter o produto retido por 10 dias e só depois ele ter que comercializar? Quando a gente expõe a possibilidade de liberar a partir de 12 horas para amostras derivadas de carnes para uma análise de salmonela, o pessoal da fábrica e eles se encantam. Por quê? Eu já vou produzir imediatamente, eu já vou carregar o produto, não vou me preocupar com o armazenamento e eu vou conseguir ser muito mais efetivo. Então, sim, toda a cadeia acaba ganhando e a vantagem é para todos. Agora, uma visão pontual só no laboratório, infelizmente, é custo com custo mesmo, daí não tem como. Vale bem mais a pena mesmo. Pela questão de tempo, né? Quando tá resfriando, você já tá com a carne liberada para vender. É o que querem, né? Na verdade, tem que pensar um pouquinho também na produção, né? Para quem, por exemplo, produz leite barriga mole de saquinho, a validade geralmente é de 7 dias. Se a pessoa faz análise de coliformes em número mais provável, por exemplo, em tubos múltiplos, eles vão ter que aguardar 48 horas para confirmar a resposta. Então, de 7 dias de comercialização, ele perde 2. Aí ele fica com 5 dias úteis para poder comercializar. Então, esse ganho acaba sendo útil porque o custo que ele paga por uma análise referente a um lote produzido é irrisório comparado com toda a quantidade produzida no lote, ganhar 2 dias de comercialização. É tempo, né?
tempo é dinheiro, às vezes. Às vezes não. Como a análise de alimentos demanda de muitos materiais e eles vão para descarte, existe a possibilidade de reciclagem de algum desses materiais de descarte? Não, porque assim, muitos dos materiais, por envolver uma análise microbiológica, até as análises clínicas, a gente não vai conseguir reaproveitar porque eles podem estar contaminados, eles podem ter alguma alteração. Então, a placa em PET filme em si, você pode tanto autoclavar depois em autoclave, colocar em lixo comum, como também você pode fazer uma incineração em caldeira, já que ela é feita de polietileno, e isso não vai comprometer o tratamento da água da caldeira. Tá? Para análise de superfície e indústria de alimentos, existem micro-organismos específicos e limites de contagem estabelecidos na legislação? Certo. Bom, a maioria das análises feitas em monitoramento ambiental se resume para bactérias do trato intestinal, talvez coliformes, enterobactérias, tá? Mas hoje não existe nenhum limite determinado em legislação, tá? Eu costumo utilizar um trabalho científico de um professor daí do Rio Grande do Sul, professor Eduardo Tombo, onde ele publicou um estudo científico sobre limites para superfície. Superfícies essas que foram testadas com solda MIG, com solda TIG, superfícies em alumínio, ou superfícies em aço inox. Então, apesar da legislação não nos orientar com o limite máximo, eu tenho baseado nesse estudo científico do professor Eduardo Pombo. Vou fazer uma última perguntinha. Tem mais perguntas, mas eu vou conseguir fazer só mais uma contigo agora. Sim. A emissão do laudo microbiológico pode ser feita pelo laboratório interno da empresa ou apenas por laboratório creditado? Certo. Bom, uma das exigências que aconteceu recentemente com a RDC 331 e N60 é ter mudado todos os critérios para estar fazendo a amostragem, né? Então, é importante que o laboratório da indústria trabalhe com métodos certificados, tá? Porém, mesmo assim, isso não vai eximi-los de mandar uma análise para um laboratório acreditado. Desde que o laboratório da indústria tenha o reconhecimento do Inmetro, tenha uma ISO 17025, passado pela rede metrológica, e aí sim ele tem a condição de ter um laudo, digamos assim, aceitável por qualquer um. Tá? Agora, enquanto o laboratório da indústria não tem esse reconhecimento, ele vai ter as análises para controle interno, ou seja, análise para ele poder verificar todos os processos que ele tem, e não vai contemplar aquelas análises obrigatórias que são enviadas para o laboratório externo, tá? E é considerado uma análise de autocontrole, mesmo ele trabalhando com métodos reconhecidos por outros órgãos, métodos oficiais. Mas a única questão de ele poder não depender de laboratório externo seria estar tendo um laboratório com a ISO 17025. Eu acho que a próxima pergunta, que era sobre os laudos da IN60, né? Que aí, no caso, tem que ser auditado da IN60 e diz que tem que ser em laboratórios acreditados. Então, sim, não pode ser de um laboratório da empresa. Mas só de autocontrole seria ou para liberação, porque você sabe se em 12 horas tá ok para salmonela, para E. coli, para estáfilo, você libera e depois chega o laudo, mas aí custa também dinheiro, né? Sim. Eu acho que foi essa questão da IN60 mesmo, que era uma dúvida que eu tinha, porque a IN60 já venceu o prazo de ser aplicada, mas ela é bem complicada, né? Na verdade, foi dado um prazo de 1 ano para que as empresas possam se readequar quanto a isso, mas, infelizmente, como veio a pandemia também, muitos projetos foram postergados. Eu vejo que ainda estamos em processo de adaptação para a nova legislação. Mas
vou ter que encerrar, porque agora vocês têm mais outras perguntas. Eu acho que se você aceita, a gente manda essas perguntas e você responde tanto no Insta da Labtec quanto do evento. Que tem mais umas 3, 4 perguntas, Suzy, você colocar na transmissão. Nós vamos terminar, porque daqui a 5 minutos a gente entra de novo ao vivo, né? Eu adorei, como eu disse, como a Suzy disse, sou suspeita, porque eu adoro essa parte de legislação, eu acho muito importante, eu acho bem legal trabalhar a atualização delas. Estava ótimo, vários elogios. A gente poderia ficar aqui toda a noite falando sobre isso, né, Bruno? O pessoal gostou muito da tua palestra, queria te parabenizar. E o pessoal gostou muito daquela tua figurinha do cachorro em cima dos 4 pilares ali. Eu só fiquei com pena do cachorrinho. Pois é, o cachorrinho ali ele vai de acordo com as 4 bases. Sim. Então, Bruno, muito obrigada novamente por compartilhar os seus conhecimentos. Foi muito legal. E, pessoal, agora a gente... Tu ia falar alguma coisa, Bruno? Desculpa. Não, eu só queria agradecer, me despedir do pessoal, né? E foi um prazer estar novamente com vocês esse ano. Então tá. Muito obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, agora a gente vai encerrar essa transmissão para iniciar a próxima, né? Que começa às 18 horas, que é as temáticas de ciência dos alimentos mais inovação, tá bem? Vocês receberam o link dessa transmissão, desculpa, Suzy, pelo e-mail também. A lista, essa do Bruno, se eu não me engano, está aberta ainda, mas a hora que a gente terminar essa transmissão, ela se encerra também. Estamos aguardando vocês ali, temos 3 minutos para iniciar novamente. Aguardamos todos. Tá bem, pessoal. Muito obrigada. Até mais. Até mais.